teve debate forte, quente, ríspido sobre a situação de Alisson. E a informação da ESPN neste momento é de que o destino favorito do staff do Alisson é a Major League Soccer dos Estados Unidos. O staff já começa a entender que talvez o clima não esteja muito bom, que o Alisson ele cai algumas posições na fila de prioridades dentro das oportunidades que os jogadores podem receber no time do técnico Hernan Crespo. Inclusive o próprio Crespo falou sobre o Alisson depois do jogo contra o Santos. E agora o staff do Alisson vê a MLS como uma boa saída. Eu acho, Roberto, que é o movimento que tem que ser feito, sabe? O staff do Alisson já entender que, bom, depois de tudo que aconteceu, talvez seja melhor para todo mundo a gente aqui buscar um novo destino para o jogador, cada um vai para o seu lado. Estou falando para o São Paulo afastar, deixar ele treinar em separado. Mas o staff já tomar essa atitude já mostra que, bom, dá para entender que os dois lados já compreenderam que talvez, depois dessa situação que foi bastante desgastante, é melhor o Alisson buscar um novo destino e dar um prosseguimento na carreira de uma forma diferente, o Beto. Com certeza. Eu tô até meio dando risada aqui, porque eu falei, pô, o destino era o nosso rival, né? No caso, que ele pediu para jogar lá, no caso, não aconteceu, né? E, pô, conseguir uma MLS ainda, para mim é um excelente negócio, né? Porque já falei até aqui nos programas que eu participei aqui, eu nunca fui muito fã do futebol do Alisson, porém ele calou minha boca, né? Assim como o Caio Paulista 2023, eu não conseguia falar mal, porque jogou bola, no caso, né? No ano passado não jogou tanto assim, mas pelos frutos eu consegui ainda ter um respeito, enfim. Aí quando acontece o que aconteceu, eu posso garantir para você, se dependesse de mim, ele iria para um lugar bem pior do que ele merece, né? Aí esse daqui eu realmente não vou falar aqui para não cair a live, que se eu pudesse mandar ele para algum lugar, seria um lugar bem diferente da MLS. Mas tá tudo bem. Não, né? Vira que segue. Que ele siga a vida dele, sabe? Que seja feliz na Major League Soccer, sabe? Pô, vai estar perto da Disney, sabe? Os filhos dele estudando em escola americana, olha que legal. Isso é bom demais, vai ser bom para ele, vai ser bom para a gente também, que teremos jogadores que queiram vestir a camisa do soberano tricolor. O perfil Beleza e Utensílios Shop mandou aqui, troca ele pelo Raí Monteiro, manda o Raí correr na meiuca do São Paulo. Tá ótimo. O Raí tá correndo, tá? Ele tá no ano de 2026 fitness, tá correndo na rua. Ó, quem sabe não entra na condição física ideal para assumir a volância do São Paulo. Mas aí, Matheus, a staff do Alisson buscando um novo destino para o jogador e ver a MLS com bons olhos. Também vejo com bons olhos, não só a staff, também vejo com bons olhos. Assim como o Beto, também fui surpreendido positivamente com o Alisson no ano de 2023. Ele trocou de posição, o auxiliar do nosso querido Dorival Júnior o entendeu como um volante, um primeiro volante. Ele fez uma bela passagem ali ao lado do Pablo Maia, conquistou o nosso título de 2023 da Copa do Brasil, assim como também a nossa Supercopa. Porém, apesar de surpreendido, eu sempre o via como uma gigante tartaruga em cima de uma árvore, porque eu entendia que não era possível, diante daquilo que eu já via de apresentação de Alisson, ele realmente se manter nessa regularidade como um jogador do patamar que ele estava se mostrando. Eu acho que Alisson é um cara gente boa, é um cara de grupo, é uma pessoa que a gente deve ter respeito justamente porque ele representou enquanto jogador do São Paulo, honrou o manto sagrado, mas a partir do momento que ele negocia com o rival, que pisa no CT do rival, que deixa claro a sua vontade de jogar no clube rival, eu acho que não tem mais clima. Se ele quiser, inclusive, levo até o aeroporto, é só me falar o dia, a hora, vou muito feliz para conduzi-lo, dar meus parabéns, que seja feliz na MLS. Como o Beto bem falou, é um bom lugar, né, com escolas boas para os filhos dele, talvez a vida dele melhore, e que ele seja feliz longe do São Paulo Futebol Clube. Porque eu acredito que essa movimentação que ele fez realmente é uma movimentação que a torcida jamais vai entender, já não tinha mais clima. No São Paulo a gente tem na posição dele Hugo, Matheus Ferreira pedindo passagem, o próprio Pablo Maia, apesar de não estar em boa fase, enfim, o Jorge, enfim,
eu acho que já não tem mais espaço para o Alisson no São Paulo. Esse ciclo, para mim, já se deu com encerrado desde o dia que ele pisou no CT do rival. Eu também acho, eu concordo com você completamente, porque acho que tem que se respeitar a pessoa, Alisson, que jogou bem pelo São Paulo, que foi importantíssimo no título da Copa do Brasil, teve uma virada de chave na carreira muito importante com o Dorival, mas o São Paulo também tem que ter o seu amor próprio, né? O seu autorrespeito também, porque, cara, o Alisson de livre, espontânea vontade, pelo menos é a informação que eu tenho, e aí outras pessoas têm informações diferentes, mas ele foi de livre, espontânea vontade para o CT do Corinthians também, né? Antes do negócio ser definitivamente fechado, quis negociar com o Corinthians, quis negociar com o rival, sair diretamente de um clube para ir para o seu rival, tem um peso. A gente não pode esquecer o lado passional que existe dentro do futebol, o lado que envolve rivalidade, o lado que envolve duas equipes que historicamente tem um retrospecto ali de que são lados contrários dentro do universo futebol. Então, você fazer esse movimento e forçar para fazer esse movimento São Paulo, Corinthians, tem um peso. Eu acho que o São Paulo tem que entender que há esse peso também. E tem que entender que o cara que, no momento, demonstrou não querer estar no clube e sim querer estar no rival, acho que o melhor para todo mundo é que a história dele no São Paulo não continue. De novo, respeitar por tudo que ele fez pelo São Paulo, pela importância que teve no título da Copa do Brasil, mas a partir desse momento, São Paulo tem que falar, opa, tá bom, se você optou por essa maneira, tem consequências, e a consequência é que a gente também não tem mais interesse no seu serviço e buscar, é claro, um destino. Não dispensar, porque dispensar envolve custos, mas tentar buscar um destino que seja bom para todo mundo, que ele possa dar sequência à carreira dele em outro lugar. Então, é basicamente isso, né? Eu acho que, Beto, não dá para excluir essa parte do passional, do sentimental que existe dentro do futebol e dessas relações históricas que existem entre clubes. Se ele tivesse feito esse movimento vamos dizer, para um clube que ele já jogou, um Grêmio, um Cruzeiro, eu acho ok, tá bom, tentou, entendeu que talvez fosse melhor para a carreira dele. São clubes que não têm essa relação com o São Paulo, que, beleza, são rivais dentro de um contexto de Série A de Campeonato Brasileiro, protagonistas dentro do futebol brasileiro, mas não tem essa relação de rivalidade estadual, não tem esse peso. Então, se fosse um desses clubes e aí não tivesse dado certo o Alisson volta, beleza, reintegrado, vamos lá, vamos tentar superar isso e fazer com que 2026 seja bom. Mas foi com o Corinthians, e com o Corinthians tem um peso diferente. E também, assim, acho que para mim, tentando pensar, assim, vou tentar colocar no lugar dele, assim, né? Pensar, porque tem muita gente que falou, tem que ser o jogador de futebol profissional, isso faz parte. Assim, desculpa, cara, não faz, cara, não dá. Assim, acho que só daria pra gente considerar a relação de eu fiz essa escolha, optei por essa escolha, se ele realmente estivesse totalmente escanteado dentro de São Paulo. Falou, eu gostaria, eu amo São Paulo, gostaria de continuar vestindo a camisa do São Paulo, só que eu não tenho oportunidade. Eu não tendo oportunidade aqui, eu vou buscar algo para mim. E a única coisa que eu tenho hoje é o interesse justamente do rival. Lógico que ele também não ia falar assim, né? Eu não gostaria, mas é o que eu tenho, eu vou, porque aí lá já não ia ter clima. Mas talvez não deixar claro, mas a torcida acho que entenderia se essa situação tivesse acontecendo. Mas a gente não entende que isso estava acontecendo, até porque ele foi titular no primeiro jogo da temporada, né? Então, assim, falar que ele estava totalmente escanteado, que ele não teria oportunidade, não tem como. Ele pode tentar falar isso, mas não tem como. A torcida sabe disso, a torcida não é burra. Então, e aí também, assim, você tentar forçar por mais que ele era bom de grupo, e aquela imagem acho que foi até do Gabriel, do treino dele voltando, e o pessoal ali abraçando ele, brincando com ele, como se nada tivesse acontecido, com a torcida não ia adiantar nisso. Ele poderia entrar, fazer um hat-trick no primeiro jogo, e ele ainda sairia vaiado, talvez ele recuperasse com o tempo, eu ainda acho muito difícil. Então, assim, imagina o clima de você ter um Morumbi com 50 mil pessoas, agora, né, o Crespo até está fazendo um movimento, né, de chamar a torcida para o jogo de amanhã. Você imagina um jogo contra o Primavera, um jogo essencial para o São Paulo se reabilitar no Campeonato Paulista, Morumbi lotado, Alisson de titular, um Alisson entrando no segundo tempo. Na hora que a torcida vê o Alisson ali, vestindo a camisa do São Paulo para entrar no jogo, mas sim,
aí acabar com o clima do jogo em si, né? Então, eu acho que é inteligente para ele, é inteligente para o São Paulo. Já que aconteceu o que aconteceu, deixa quieto, sai, posta a fotinha lá no Instagram lá, e só escreve assim, obrigado, São Paulo, foi muito legal o que a gente viveu. Desculpa torcido por qualquer coisa, boa sorte para vocês e tchau, assim, já deu. Deixa eu pegar alguns superchats de muito carinho com direção ao Alisson. Eu não vou ler as expressões que vocês estão escrevendo, tá? Eu vou adaptar para que fique family friendly. Aí vocês escrevem, tá na tela. O Matheus.9 mandou aqui. O Alisson, que era MLS, então manda para o Afeganistão. E a Ariane Cooker mandou aqui. Eu mandaria ele jogar na PQP-FC. E tem isso também que não dá para ignorar, né, Matheus? A torcida está magoada. Eu acho que isso não dá para ignorar também. O São Paulo, enquanto instituição, ver o seu jogador forçando uma saída para um rival é algo que tem que ser analisado. Mas olhar o clima que está também é difícil, porque vai ser complicado também para ele recuperar esse prestígio com o torcedor são paulino, porque o torcedor ele tá chateado, ele vê, e a gente tem que entender que existe um contexto, mas, pô, ver um jogador que foi importante, que recebeu o apoio do São Paulo num momento complicado, que teve talvez a sua melhor fase da carreira dentro do clube, fazer esse movimento para o torcedor, na parte passional, também é complicado, também cria uma mágoa, e o Alisson vai ter que enfrentar isso, e isso é uma questão que tem que ser feita também, ele tá à disposição para enfrentar isso? Ele está disposto a enfrentar isso? A enfrentar um Morumbi lotado que vai vaiar naturalmente, que vai xingar naturalmente quando aparecer o nome dele na escalação, quando ele receber uma bola, errar um passe, imediatamente a torcida tem uma reação negativa? Ele vai estar disposto a isso? Porque é uma consequência. Não dá para falar, torcedor, não xingue, não vai, não fique triste, não fique chateado. Tem uma reação completamente racional de que ele é um jogador do clube e você tem que apoiar apesar de tudo. Não dá para falar isso para o torcedor também. Não dá para a gente chegar aqui e falar, torcedor, haja dessa maneira. O torcedor age conforme o coração dele entende que tem que agir. E o Alisson, ele está disposto a isso? Ele está disposto a superar isso para, quem sabe, em algum momento, recuperar esse prestígio com o torcedor São Paulo? É uma questão também. Porque se ele não tiver força mental para fazer isso, é uma peça que talvez não ajude também o São Paulo nessa sequência de 2026, ô Matheus. Sim, com certeza, porque institucionalmente, entre seus pares, a gente percebeu que o grupo o acolheu de volta não, porque ele nunca saiu, né? Mas o acolheu, abraçou, teve demonstração de afeto público. Eu acredito que institucionalmente, dentro do São Paulo, a própria gestão interna, no caso, o Hernan Crespo e sua comissão técnica, com certeza deve abraçá-lo. É como o Beto falou, ele foi titular no Maião contra o Mirassol no primeiro jogo do ano, significa que oportunidades ele teria. Contudo, a questão da torcida está fragmentada, claramente. O torcedor vai entender, obviamente, como ingratidão. Nos piores momentos do Alisson, o Alisson foi abraçado pelo São Paulo. O São Paulo procurou acolhê-lo no momento mais difícil da carreira dele e agora transparece que, por uma questão intimamente pessoal, no sentido de ele voltar a ter um encontro com o Dorival Júnior, que marcou a carreira dele, ele abandonou todas essas questões que foram fincadas com o clube para jogar no rival. Eu acho que isso é imperdoável. A torcida com certeza não iria passar pano para isso. E como o Boni bem falou, né? Será que ele estaria preparado para poder, no Morumbi lotado, receber vaias, receber insultos? Eu acho que o clima não existe mais e a melhor saída para Alisson realmente é a porta dos fundos do São Paulo Futebol Clube. Da frente não, porque iria para um rival.